Olá, muito boa tarde. Escola de Gaia, Rodrigo, Reis, boa tarde. Já me conseguem ouvir? Tudo ok? A ouvir, certo? Não estão a ouvir? Ah, ok. Estava a ficar assustado já. Ótimo então. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Guardar sempre os tais 5 minutos. Boa tarde. 10, 11, 12. Reparem, entra um de cada vez, que assim não há atrapalhação. Já começam a ter segurança. Já não entram todos ao mesmo tempo. 13. Mais um bocadinho. Ok. Ah, boa tarde, a Escola de Gaia. Sim, senhora. Falta também Matozinhos. Marta, Irina, Ângela, Lance, Raquel, Alberto, Leandro. Muito bem. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, sou Vasco. O nome Melo, porreiro. Ok, 18. Muito bem. Chegaram a fazer algum teste ontem? Alguém se atreveu a fazer um teste? Saiu perguntas ou não daquelas que eu falei? Sim, das taxas, etc. Alguma coisa que nós já falámos. De certeza absoluta que mexeu. Agora, claro que saiu muitas coisas relacionadas com o tempo de reação, com a distância de reação, com a capacidade. Só falámos na parte da diminuição da capacidade, mas não falámos nem do tempo de reação, nem da distância de reação, nem da distância de trabalho. Portanto, possivelmente serão-nos perguntas sobre isso e que vocês, obviamente, não tinham base para responder. Ok, 21. Esperar mais um bocadinho. Boa tarde também a quem nos esteja a acompanhar através das redes sociais ou que esteja aí como convidado. Boa tarde, Sr. Orlando, David, Carolina, Júlio, para não falhar ninguém. Boa tarde, Escola de Matosinhos. Ok. 2 minutos e iniciamos, está bem? E preparados para mais uma voltinha. Mais uma aula, mais informação muito útil, ok? E vocês vão perceber porquê. Já. Diogo. Entretanto, alguém que saiu e entrou. Não sei se está a ter dificuldades. Ok, já entrou outra vez, novamente. Ok, 1 minuto para iniciarmos então. Vinte e dois, 23. Só um bocadinho, deixem-me ver. Boa tarde, Bruna.
tarde, boa tarde. Ok. Prontos então? Vamos lá, começando com calma. Aula 3, MSR 2, ok? Ou seja, o módulo 2 do MSR e na aula vamos, ou seja, os objetivos da aula são o comportamento cívico e a segurança rodoviária. Portanto, vamos falar no comportamento que como condutores temos que adotar perante os outros utentes da via, desde peões, desde condutores de veículos de duas rodas, desde condutores de veículos pesados, portanto, reação, o comportamento que temos que ter perante outros utentes que vão partilhar o mesmo espaço connosco, que é a via pública. Portanto, uma das coisas que vocês podem começar já também a meter na vossa cabecinha é que existe uma via pública e a via pública basicamente é tudo. Ou seja, é por onde andam os veículos que vocês vão aprender que se chama faixa de rodagem, é por onde andam os peões normalmente, que pode ser chamado de berma, como pode ser passeio. E a via pública é a soma destas duas partes, ou seja, é a faixa de rodagem mais a berma e o passeio. Chama-se então via pública. Permite a livre circulação de veículos, pessoas e animais. Ok? É obviamente condicionado a regras, porque independentemente de ser esse, de qual seja esse utente, seja condutor, seja peão, certo? Vai ter obviamente direitos, mas também vai ter deveres, vai ter que cumprir regras. Ok? Depois, a parte do comportamento cívico e da condução defensiva, que está obviamente interligada, e tudo isto tem importância na segurança rodoviária. Ok? Vamos falar de aspectos que nos vão ajudar a praticarmos uma condução defensiva, uma condução mais segura. O saber olhar, o saber reagir, certo? Muitas coisas que obviamente vão aumentar com a nossa experiência, certo? Mas se somos menos experientes, vamos ter então mais cuidados. Vamos ter cuidados redobrados. Ok? E depois vamos falar também, para finalizar a aula, vamos falar no acidente, nas maiores causas de acidente a nível nacional, certo? Os erros que normalmente vocês mais cometem, porque 90 e tal % dos acidentes que acontecem no nosso dia a dia é falha humana. Portanto, o homem é que falha. Vamos ver qual é que são então as nossas falhas maiores que provocam o acidente. Ok? Portanto, aí é essa parte que vamos nessa parte que vamos então finalizar a aula. Aqui, penso que já estão a ver agora aí o vídeo. E a primeira situação é a interação que, como condutor, nós temos que ter com o peão. Sendo que o peão é, sem dúvida, o utente de maior fragilidade da via pública. Mas não é por ser o utente de maior fragilidade da via pública, como eu disse já há pouco, que não vai ter regras. Ele próprio vai ter locais próprios para circular, locais próprios para atravessar a faixa de rodagem. Muitas vezes nesse atravessamento, havendo sinalização luminosa, também vai ter que a cumprir. Noutro sítio, imagina que temos uma passadeira, mas não temos sinalização luminosa. Ok, eles apesar de ter prioridade, vão ter que verificar se podem fazer o atravessamento em segurança. Ok? Vão ter regras até para atravessar. Portanto, não podem nem ser demasiadamente lentos, nem passar a passadeira a correr, porque podem cair. Portanto, não se esqueçam, apesar de peão ser o utente de maior fragilidade da via pública, vai ter na mesma regras a cumprir. Portanto, não vai ter, aliás, no Código da Estrada, uma das frases que se diz muito é que não existe direito absoluto, ou seja, ninguém vai ter, nem nada nem ninguém vai ter sempre prioridade. Portanto, a prioridade não vai ser um direito absoluto, ok? E mesmo que às vezes até tenhamos prioridade, não quer dizer que a gente não possa facilitar a vida ao outro, ok? Outra coisa muito importante, certo? É vocês perceberem que o que é que para efeitos de circulação, boa tarde, para efeitos de circulação, ok? É considerado um peão, ok?
E lembrem-se, sempre que estacionarem o vosso veículo, saírem para fora do vosso veículo, vocês passam a ser o quê? Peões. Portanto, lembrem-se dos mesmos quando são vocês que estão dentro do veículo a conduzir. Porque nós próprios também vamos ser peões. Ok? Portanto, não se esqueçam. Leandro, já vou responder. Ok? Para efeitos de circulação, é considerado, então, um peão uma pessoa a circular livremente no passeio. Pode ser uma pessoa em patins, com skates, com um Segway, que é aquilo que os seguranças andam no shopping. Uma pessoa em cadeira de rodas. Um carrinho de bebê. Trotinetes sem motor, porque se for com motor já é velocípede. Se quisermos tendo uma bicicleta, um velocípede, vamos utilizar a palavra velocípede. Se nós queremos utilizar um velocípede para sermos considerados peões, temos que levar o velocípede à mão. Se formos em cima do velocípede, em cima da bicicleta, já é velocípede, temos que andar na faixa de rodagem. Não podemos andar de bicicleta em cima dos passeios. Ou nas pistas, que já existem, ou na faixa de rodagem. Ok? Também é considerado peão se conduzir uma bicicleta em cima do velocípede, mas uma criança até 10 anos. Portanto, uma criança até 10 anos, mesmo que vá em cima da bicicleta, é considerado peão. Se for mais de 10 anos, para ser considerado peão, tem que levar a bicicleta à mão. E aí então é considerado peão. Isto são algumas das situações que, como peões, vocês têm que cumprir. Por exemplo, sempre que tenham uma passadeira a pelo menos 50 metros, devem-se deslocar à mesma para fazerem um atravessamento. Como eu disse, não o podem fazer sem verificar que o podem fazer em segurança. Verificar sempre se existe sinalização luminosa, porque se existir sinalização luminosa, e nós vamos dar numa aula futura a sinalização luminosa correspondente para os peões, certo? Não existindo sinalização luminosa, têm prioridade, mas não podem fazer o atravessamento sem verificarem que o podem fazer em segurança. Depois, começam a fazer o atravessamento da passadeira, certo? E não podem nem ser muito lentos, para não perturbar a circulação dos veículos, mas também não o podem fazer a correr porque podem cair. Agora, Leandro, uma coisa é nós falarmos em ter ou não prioridade. Tendo passadeira, como eu já respondia, como falei há bocadinho, tendo passadeira a pelo menos 50 metros, o peão tem que se deslocar à passadeira. Agora, se tiveres um peão à tua frente, ele está a cometer uma infração e está a atravessar fora da passadeira, mas já está no meio da estrada, vamos passar por cima dele? Não vamos. Agora, temos que avaliar. Em termos de prioridade, ele não tem prioridade, porque está a fazer o atravessamento fora da passadeira, certo? A não ser que seja considerado mudança de direção, porque também existe esta situação. Não existindo passadeira, ou mesmo quando nós estamos a mudar de direção e já temos o peão a fazer o atravessamento, nós temos que o deixar concluir, mesmo que não exista passadeira. Mas ele aqui já tem que estar, pelo menos com o pé, ou totalmente na faixa de rodagem, ou seja, na via. E aí, como condutores, nós temos que o deixar concluir, mesmo não existindo passadeira. Tendo passadeira, mesmo que ele esteja em cima do passeio, ele até pode estar em cima do passeio e parado. Vocês têm que o deixar passar. Não é, ele está lá parado, não quer passar. Não. Ele está lá parado porque estava à espera que vocês parem. Porque há muitos erros que vocês têm que é disto. Porque vocês pensam assim, ok, ele como não está a atravessar, eu não tenho que lhe ceder a passagem. Não. A diferença de ter passadeira é essa. É que ele não precisa de estar a atravessar para vocês terem que lhe ceder a passagem. Ele pode simplesmente ter parado, está a olhar para um lado e para o outro e está a ver se vocês param. Está a ver qual é a vossa reação. E aí vocês têm que lhe ceder a passagem, ponto final, parágrafo. Não há volta a dar. Ok? Pronto. Depois, mais cuidados. Como condutores, sempre. Ou seja, é uma das obrigatoriedades. Quando nós dermos as velocidades, falarmos diretamente na tabelinha das velocidades, antes de falarmos diretamente na tabelinha das velocidades,
vai-vos ser dito que locais onde devemos e temos que moderar a nossa velocidade. E será sempre a aproximação de passadeiras, local frequentado por peões, certo? Ou então, mesmo não tendo nenhuma sinalização, vocês vejam se estão a aproximar de um peão, de um aglomerado de peões. E aí a vossa reação será sempre adaptação da velocidade, ou seja, a moderação da velocidade. Vocês têm mesmo que demonstrar, ok, eu estou a ver que estou-me a aproximar de um peão. Mesmo que não exista passadeira, etc. Porque um peão é sempre um fator de risco. É sempre algo que nós temos que ter cuidado, por ser o utente de maior fragilidade. E depois, que é a parte que vamos também acrescentar neste momento, que é a parte de dizermos, principalmente, quando estamos perante 3 tipos de peão. Peão idoso, peão criança e peão com uma certa deficiência. Ou seja, claro, junto de escolas, lá está, local frequentado por peões. Que pode ser escolas, lares de idosos, também há o sinal da aproximação de um local frequentado por idosos, portanto, é um peão. Ok? Como eu estava a dizer, especialmente, ou seja, nós temos que redobrar a nossa atenção, ter atenção quando estamos perante peões, principalmente então que eles individualizam estes 3 tipos de peões. Peão idoso, peão criança e peão que possui uma certa deficiência. Porquê? Idoso, o que é que nós falámos em relação aos idosos ontem, na aula de ontem? A sua falta de capacidade visual, auditiva, são mais lentos, podem perder mais facilmente o equilíbrio. Portanto, é normal que um condutor, um peão idoso, tenha esta dificuldade de interação. Pode nem nos estar a ver, pode já não conseguir avaliar bem a distância que nós vemos, certo? Pode não nos estar a ouvir, pode perder o equilíbrio mais facilmente. Acho que isto também é óbvio. Peão criança. Normalmente o que é que acontece? Uma criança é imprevisível, não é? Às vezes estamos nós a dar, o pai está com a mãozinha dada ao pai, mas de repente se dá um esticão, não se está a contar e lá vai a criança. Certo? Portanto, é um tipo de peão mais imprevisível, sem dúvida. Depois, normalmente não conhece as regras, ou se conhece, embora agora já exista educação rodoviária na primária, ok? Mas, normalmente, não é? Não conhece, não tem tanta noção das regras, não tem tanta noção do perigo. Depois é de quê? De menor estatura, normalmente mais pequeno, ou seja, menos visível. Mete-se no meio dos carros e sai de trás de um carro e a gente não o consegue ver. Portanto, acho que também é óbvio que, em relação ao peão criança, que temos que ter, então, uma atenção redobrada. Em relação ao peão que possui uma certa deficiência, como vocês viram ali no vídeo, há bocadinho, e vai dar outra vez, tem a ver com, por exemplo, pode ser invisual, não é? Portanto, não vê. Se não vê, anda lá que a bengalinha, obviamente, é muito, embora desenvolva outro tipo de defesas, ok? Uma pessoa que possui uma certa deficiência acaba por defender-se de outra maneira, não deixa de ter limitações, ok? Isso é invisual, mas pode ser uma deficiência psicológica e pode-se até ser irracional e pode se tornar um pouco criança, como pode ser uma deficiência motora, tipo andar de bengala. Lá está, ok? Portanto, obviamente, e também com lógica, é um tipo de peão que nós temos que redobrar a atenção. Para terminarmos esta situação em relação ao trânsito de peões, existindo berma ou passeio, tem que circular pela berma ou pelo passeio. Não existindo berma ou passeio, então deslocam-se pela faixa de rodagem. E é só nesta situação da faixa de rodagem é que existe a obrigatoriedade, e vocês se calhar já ouviram falar, de circular de frente para os veículos. Vamos ser perguntas do tipo, aquele peão está a circular corretamente?
Vocês, primeira coisa que têm que ver é se existe berma ou passeio. Se existir berma ou passeio, certo? E se ele não estiver nem na berma nem no passeio, está mal. Não existindo berma ou passeio, se ele estiver então a circular e ter que circular pela faixa de rodagem naquela situação, certo? Então aí vocês têm que verificar se ele está de frente para os veículos. E aí sim, está a circular corretamente, porque é, nesses casos, obrigatório que eles circulem de frente para os veículos. Sempre que eles circulem na faixa de rodagem, como condutores, e isto também se vai verificar perante um veículo de duas rodas, ok? Um condutor tem que dar uma distância lateral de 1,5 m. Ou seja, se vocês virem um peão, para o contornar, ok? Tem que dar uma distância lateral de 1,5 m. Joana, se existir, infelizmente se calhar em Portugal existe uma situação parecida com a que tu estás a dizer, tem passeio de um lado, tu tens que circular do lado do passeio, depois deixas de ter passeio desse lado e passa a ter do outro lado, paciência, tens que passar para o outro lado. Agora, tens que ver a situação da passadeira. Existe, infelizmente, eu estou-vos a dar a lei, ok? Agora, infelizmente, muitas vezes em Portugal, como vocês sabem, às vezes temos que andar aí, se calhar a dar um salto de um lado para o outro, ok? Pronto, Joana, tu tens que, olha, eu ando lá na trofa, tens que me dizer o sítio, que é para eu avaliar. Ok? Portanto, o que é importante vocês perceberem é que existe a lei dos 50 metros, que vocês têm que se deslocar para a passadeira para fazer o atravessamento, se existir uma passadeira há pelo menos 50 metros, e têm que perceber esta situação do passeio. Existindo só de um lado berma e passeio, é por lá que, independentemente de irem de frente ou de costas, o peão tem que ir pela berma ou pelo passeio. Não existindo nem berma nem de passeio de ambos os lados, ok? Então o peão tem que ir pela faixa de rodagem e de frente para os veículos. Não havendo passadeira, vocês têm que passar ali. Portanto, não há passadeira, passa no local sem passadeira. Aí já não tem obrigatoriedade de passar na passadeira, porque não existe uma passadeira àquela distância que eu falei de pelo menos os 50 metros. Ok? Percebido isto? Pronto. Depois, em termos de veículos de duas rodas, independentemente de serem velocípedos, como vocês estão a ver aí, podem ser motociclos simples e metam já na cabeça, motociclos simples. Motociclos simples são os motociclos de duas rodas. Okay? Quando se diz motociclo simples, diz-se duas rodas. Se não, podíamos dizer triciclos, podíamos dizer quadriciclos. É tudo motociclos, mas se são triciclos já têm 3 rodas. Se são quadriciclos já têm 4 rodas, tipo as Moto 4. Ou os Papa Reformas, que às vezes também costumamos a dizer. Ok? Ou, por exemplo, motociclos com carro, que são aqueles que têm aquele sidecar, aquela cesta de lado. Ok? Quando se diz simples, quer dizer duas rodas. E sempre que um motociclo seja duas rodas, ou então existe esta situação do velocípedo, ok? São veículos, ok? Sendo que o velocípedo é um veículo sem motor e o motociclo é um veículo com motor, ok? Independentemente de uns ou outros, certo? É claro que tem aspectos diferentes, uma ou outra característica diferente, mas em termos de veículos, são os veículos mais frágeis em circulação, certo? Utentes, peão. Em termos de veículos, os veículos mais frágeis são os veículos de duas rodas. Não, regra geral, não oferecem nenhum tipo de proteção, ou seja, existindo só a proteção da cabeça com o capacete, certo? E em termos de habitáculo, regra geral, sendo então de duas rodas, não existe basicamente a caixa rígida, como já existe, por exemplo, no quadriciclo, no Papa Reformas, que já tem a caixa rígida e já aí é dispensável o uso do capacete. Okay? Falando diretamente destes veículos então de duas rodas, são veículos, como eu disse, muito mais frágeis, muito instáveis, mais sujeitos às irregularidades da via, quer seja as tampas de esgoto, quer seja buracos, quer seja a situação da via estar molhada ou com óleo dos outros veículos. Depois há a parte do vento, parte da chuva, certo? Portanto, os carris da passagem do metro ou da passagem de nível, fazerem uma travagem em cima das linhas
Exatamente, velocípedos são bicicletas, ok? Portanto, lá estão, são frágeis, não é imprevisíveis, é instáveis, que era o que eu queria dizer. Depois, fazer aqui uma diferenciação já entre o velocípede, embora hoje em dia não seja assim tão notório, entre o velocípede e o motociclo. Normalmente um velocípede, sendo conduzido por uma criança, é alguém que não conhece tanto as leis. Portanto, termos cuidado quando é parte de velocípedes, pensando na situação de ser uma criança, alto. Não conhece as leis. Vamos ter um cuidado redobrado. Esta situação que vocês estão a ver na imagem, independentemente de ser velocípede ou ser motociclo, passou a ser obrigatório pela nova lei. Quando estamos a contornar ou ultrapassar um veículo de duas rodas, temos que dar 1,5 m. Ou seja, quando houver linha contínua e não houver espaço para dar 1,5 m, vamos ter que ir atrás do velocípede, nem que seja quase parados. Ok? David, se forem dois, podem ir a par. Se forem dois, podem ir a par. Se forem mais de dois, têm que ir em fila. Mas é uma pergunta pertinente. Ok? Portanto, a lei permite que eles vão lado a lado se forem dois. Se forem mais de dois, têm que ir em fila. Perceberam? Ok? Toda a gente percebeu? Pronto. Portanto, atenção a este tipo de situações, certo? E não se esqueçam da situação... Há colegas vossos que reprovam no exame de condução com uma resposta do tipo: e não, ontem o meu pai não fez isso. E eu disse: agora então vai lá pedir o dinheiro para pagar a reprovação. Porque não podem, se tiver linha contínua e se não tiverem espaço para dar 1,5 m de distância lateral, têm que ir atrás do velocípede. Nem que seja 1, 2 km, nem que seja quase parados. Só quando tiver linha descontínua e vocês consigam dar 1,5 m. Ou então, ser linha contínua, mas vocês terem espaço, obviamente, para lhes dar 1,5 m, porque a faixa de rodagem, a nossa via de trânsito pode ser larga, certo? E a gente consiga dar 1,5 m sem pisar a linha contínua, ok? Mas depois isso são situações que vocês têm que avaliar. Por isso, não é irmos normalmente a ter uma aula de condução, por exemplo, e vocês verem um velocípede ao longe e continuarem à mesma velocidade. E depois chegarem lá e terem que travar a fundo ou obrigarem o instrutor a travar para vocês. Que é coisa que acontece muitas vezes porque vocês é até à última. E lá está aquilo que eu tenho vindo a falar e vamos repetir várias vezes. Olhar o mais longe possível. Vamos falar daqui por um bocado outra vez nisso. Ok? Em relação aos veículos de duas rodas, o essencial é isto. Portanto, termos consciência que, atenção, vocês, e é uma aula que também vamos dar, que é a última aula do próximo módulo, ok? E nessa altura já vão estar todos craques, digamos. Vocês, mesmo estando só a tirar ligeiros, vai-vos ser dada a autorização de vocês conduzirem um motociclo. Mesmo que não tenham equilíbrio, vocês vão poder conduzir motociclos. Logo que tirem a carta até 50 cm3 e se tiverem, ou quando tiverem mais de 25 anos, vão poder conduzir um motociclo até 125 cm3. Portanto, é importante vocês reterem também esta informação, certo? De que também, obviamente, apesar de ser o veículo maior fragilidade da via pública, ok, tem direitos como tem deveres a cumprir. Portanto, depois vocês têm que ir o mais à direita possível, certo? Okay? É como se forem circular num automóvel, é igual. Temos a nossa via de trânsito, temos que circular na via de trânsito mais à direita e depois, dentro da nossa via de trânsito, o mais à direita possível. Ok? Terem atenção nos movimentos que fazem, terem atenção às irregularidades da via. É normal que seja mais sujeito às irregularidades um veículo que a sua dimensão, o seu peso seja menor, certo? O rodado, a roda, a superfície do pneu que roda no chão é muito menor do que um carro. Não é? Um pneu de um motociclo é sempre mais pequeno que um pneu de um automóvel, certo? Portanto, menor aderência. Portanto, é um tipo de veículo que é necessário termos equilíbrio para circularmos no mesmo. Ok? Portanto, tenham atenção a estas situações. Portanto, é importante. Já agora, para não falar noutra situação que normalmente vocês ignoram, e se forem falar se calhar com os vossos pais ou tios ou etc, também ignoram, que é a partir do momento que vocês têm carta, se cometerem uma infração no velocípede, imaginem que a polícia vê que vocês foram dar uma volta de bicicleta, de velocípede e não pararam num vermelho. Vocês ficam sem carta.
Se tiverem carta, vocês ficam sem carta. Porque é um veículo. Circula na faixa de rodagem. Tendo carta, vocês são obrigados a conhecer ainda melhor a lei. Se não tiverem carta, atenção, dá multa e podem ficar com a bicicleta apreendida. Tendo carta, vocês ficam sem carta. No caso de vermelho, que é muito grave, se tiverem carta há menos de 3 anos, ficam sem carta. E têm que ir tirar outra vez de novo. Que é o tal regime probatório. Olha, por acaso posso-vos dizer que dei agora aula a um aluno que já teve carta. Já foi nosso aluno e agora está a tirar. Por acaso foi de álcool. Mas podia ser, portanto acontece. Que é, isto também é para vocês começarem a meter que isto acontece. E não acontece só a alguns. Acontece a muito boa gente. Teve uma infelicidade. Mas pronto, foi apanhado. E não devia. Que ainda ontem falámos da situação do álcool. Certo? Eu hoje olhei para a licença dele. Muito bem, regime probatório. O que é que te aconteceu? Claro, tem logo. É que ficam logo com um carimbo. Não é na testa, mas é quase na testa. O que é que aconteceu? Álcool. Mas podia ser outra coisa. Já aconteceu por muitas outras situações. Ok? Está percebida esta situação? Podemos avançar? Obviamente, esta parte que nós vamos falar agora, que é o comportamento que nós temos que ter perante automóveis pesados, estes veículos, este tipo de veículos, não estão aqui, ok, por serem frágeis, porque são frágeis. É claro que nos vão trazer outros problemas, e grandes também, né, como eles. Reparem, visibilidade. Ou seja, se estivermos a circular atrás de um veículo pesado, o que é que nós perdemos? Visibilidade. Anulam-nos completamente a visibilidade que temos para a frente. Depois, quer seja na ultrapassagem, quer seja na situação que vocês viram aqui atrás de circularem de frente para nós, vão-nos provocar sempre uma deslocação de ar. Vocês vão notar sempre uma força extra no nosso volante. Em que se formos demasiadamente perto, lateralmente, mais chegados para ele puxa-nos para cima dele. Se formos demasiadamente afastados, ele empurra-nos para fora da faixa de rodagem. Portanto, vão notar sempre aquela situação do ar vai-nos provocar sempre um desequilíbrio no nosso veículo, em que nós, nestes casos, temos que fazer mais força no volante. E depois, eles próprios, para fazerem algum tipo de manobras, às vezes mudarem de direção, o que é que eles vão ter que fazer? Vão ter que utilizar não só a via de trânsito deles, mas vão utilizar muitas vezes as outras vias de trânsito. Não é? Eles, para mudar de direção à direita, às vezes têm que ir à via de trânsito da esquerda e depois é que viram. Nas rotundas, principalmente quando são aquelas rotundas mais pequenas, a rotunda até pode ter 2 vias de trânsito, não é? De circulação no meio da rotunda, mas eles vão ocupar, quer seja de fora, quer seja do meio. Nunca se metam ao lado de um veículo pesado numa rotunda, porque ele vai-vos ocupar a nossa via de trânsito também. Ok? Portanto, obviamente, são um tipo de veículos pelas suas dimensões que nos vão provocar outro tipo de situações de risco. Ok? Às vezes porque transportam mercadorias que até ultrapassam a caixa de carga, a situação da deslocação de ar, como eu já falei, certo? A situação de mudarem de direção e necessitarem muito mais espaço e por vezes ocuparem o espaço normal e o espaço, entre aspas, anormal, ou seja, havia trânsito muitas vezes de sentido contrário, ok? Pisam as linhas que não deviam de pisar, mas tem que ser, ok? Certo? Portanto, não existe nenhuma proibição para eles circularem naquela via e eles têm que fazer aquela mudança de direção, tem que ser criada condições, nem que eles tenham que pisar uma linha para fazer essa mudança. O importante é depois fazerem essa mudança de direção em segurança. Ok? Uma das que sai mais é a parte da visibilidade. É sem dúvida um tipo de veículo que nos tira visibilidade. Ok? Portanto, obviamente, tentarem sempre afastar-se um bocadinho e depois verem que, atenção, outra coisa importante, eles são eles são mais lentos, mas como são de maiores dimensões, a gente vai precisar na mesma de muito espaço, por exemplo, para ultrapassar. Então temos que calcular sempre que se o espaço que existe é suficiente para nós iniciarmos
e concluirmos a manobra em segurança. No caso da manobra de ultrapassagem. Vou parar aqui só um bocadinho. Okay, até pode começar a ficar a correr. Deixem-me só ir aqui. Depois há uma situação muito importante e que falamos muitas vezes, e eu aproveito nesta altura de falarmos na parte dos pesados, que é falarmos numa distância que é super importante na condução, que é a distância de segurança. Ok? E a distância de segurança pode ser muitas coisas. Eu aqui só vamos falar de uma parte, depois mais tarde, numa aula mais tarde, vamos voltar a falar na distância de segurança, ok? Porque para mim é muito mais do que a definição que eles dizem, que a definição básica que eles dizem é que é a distância que separa o meu veículo do veículo que vai à minha frente, ok? Que não é quantificada, portanto, regra geral, eles não dizem 5 metros, 10 metros, 1 metro, 50 metros, 20 metros, não dizem, regra geral não existe, é a mínima indispensável para que eu consiga imobilizar o meu veículo, fazer uma paragem sem bater no meu frente, ou seja, este espaço tem que ser suficiente para que quando este veículo parar, eu consiga parar sem lhe bater. Eles falam em imobilizar o veículo no espaço livre, no espaço visível à nossa frente. É a expressão que eles utilizam. Tem que ser uma distância suficiente para que eu consiga parar e imobilizar o meu veículo no espaço livre, no espaço visível à minha frente, que é o tal espaço que existe entre o meu carro e o veículo que vai à minha frente. Ok? Então, neste caso da distância de segurança, ficamos por aqui. E porquê é que eu gosto de falar aqui logo nesta parte da distância de segurança? Embora, como eu vos disse, vai haver muitas coisas. A distância de segurança que nós deixamos quando estacionamos o veículo, para os veículos que estão ao nosso lado ou à nossa frente, para que depois eles, quando é ao nosso lado, abram a porta. A distância lateral da situação do 1,5 m. A distância lateral quando ultrapassamos. A distância lateral quando nós circulamos de frente para os outros veículos. A distância lateral que temos que ter cuidado sempre que estejam veículos mal estacionados e a gente tem que os contornar. Portanto, a distância de segurança é muito mais do que isto. Ok? Que vamos falar e eu vou-vos explicar essas coisinhas todas direitas. Daqui, para falarmos nesta distância e porque estamos a falar nos veículos pesados e porque existe uma regra específica, numa situação específica para os veículos pesados, eu gosto de falar logo na distância de segurança aqui, só mesmo nesta situação. Portanto, isto é uma regra, e como estamos a falar nos pesados, e eu sei que sai esta regra bastantes vezes em perguntas que vos possam eventualmente então sair no exame, e se fizerem testes, vai-vos sair sem dúvida alguma nos testes, que é uma situação específica. Quando circulamos fora de uma localidade, portanto tem que ser fiel, fora de uma localidade, e quando existe apenas e só uma via de trânsito em cada sentido, um veículo pesado não pode circular a menos de 50 metros. Ou seja, nesta situação, fora de uma localidade, quando existe apenas e só uma via de trânsito em cada sentido, existe a regra que a distância de segurança mínima que um veículo pesado ou um veículo em marcha lenta, por exemplo, veículo marcha lenta, veículos agrícolas, tem a luz rotativa amarela, é considerado um veículo marcha lenta. Ok? Portanto, este tipo de veículos não podem, estão proibidos, ou seja, a distância de segurança mínima é de 50 metros. Sabem porque é que existe isto? Para facilitar a ultrapassagem. Portanto, é uma lei que existe e só existe neste caso específico porque deixava de ter sentido existindo, por exemplo, duas vias de trânsito no mesmo sentido. Ok? Não havia problema dele circular mais perto. Porquê? Porque este veículo tinha espaço para ultrapassar porque existiam duas vias de trânsito no mesmo sentido. Então, é só neste caso específico. Fora de uma localidade, quando estamos a circular numa via onde só existe uma via de trânsito em cada sentido, para facilitar a ultrapassagem aos outros veículos, um veículo pesado ou um veículo em marcha lenta
deve ter uma distância de segurança mínima para o veículo que vai à frente de 50 metros. Ou seja, deve circular a 50, ou a 60, ou a 70, ou a 80. Nunca a menos de 50 metros do veículo que circula à frente. Ok? Dúvidas em relação a isto? Alguma coisa? Não? Apontem já. Primeira palavra-chave. Primeira palavra-chave. Número 11. Primeira palavra-chave. Número 11. Ok? Continuando. Atenção a esta situação dos veículos pesados. Atenção a esta situação da distância de segurança. Como eu disse, são vocês que a têm que controlar. É claro que ela vai depender sempre de vários fatores. Certo? Desde condições de via, se está molhada. Se estiver molhada, o que é que deve acontecer à nossa distância de segurança? Se o piso estiver molhado, o que é que deve acontecer à nossa distância de segurança? Aumentar. Devemos circular mais longe do veículo que vai à nossa frente. Certo? Se estiver no voeiro, correto? Se aumentarmos a velocidade, que é uma das condicionantes principais, ou seja, se eu vou mais rápido, como eu vou precisar de mais espaço, eu devo circular mais longe do veículo que vai à minha frente. Então, quando eu aumentar a minha velocidade, a distância de segurança deve aumentar. Pá, coisas óbvias. Ok? Pronto. Depois, obviamente, vamos falar na distância de trabalho, na de reação, e vamos voltar a falar na distância de segurança ainda durante esta semana. E depois vamos repetir na semana seguinte. Ok? Muito bem. Passamos então para a parte seguinte. Nós, no final da aula, vamos falar na situação do acidente. E muitos dos acidentes acontecem porque não existe esta interação. Vocês normalmente não interagem com o outro. E nós temos muitas formas de interagir com o outro. O outro que pode ser o outro condutor, que pode ser um peão, certo? Mas tem que haver essa interação. Um exemplo de uma interação que a gente possa ter com outro condutor. Um exemplo. Por exemplo, a utilização do sinal sonoro numa passagem estreita. É uma interação das mais importantes e que vocês vão estar sempre a fazer. Vou-vos dizer uma coisa. Há uma coisa que, David, vamos já falar nos sinais de luz, que vocês interpretam de maneira, e se calhar é de maneira errada. Há uma coisa que eu costumo dizer que é como a RTP1. A RTP1 é sempre o quê? Primeiro. A RTP1 é sempre o primeiro. O que é que, quando nós mudamos de direção, fazemos um desvio, o que é que nós temos que dar em primeiro? O indicador de mudança de direção, que vocês chamam pisca. É um dos meios de maior comunicação. E é como eu disse, é sempre o primeiro. Vamos mudar a direção, não travamos primeiro. Primeiro damos o pisca e depois vamos moderar a velocidade. Se nós fizermos isso com antecedência, eu costumo dizer que nós estamos a mandar um mail ao carro de trás, já que vocês gostam muito de dizer eu tenho que clicar na embreagem, que é completamente errado, então a gente adapta e eu falo num mail. Já estamos a evoluir, faz parte da evolução. E vocês, em vez de dizer pisar a embreagem, vocês dizem clicar na embreagem, que não existe, obviamente, certo? Portanto, isto também é para brincarmos um bocadinho. Portanto, vamos sinalizar. É sempre a coisa mais importante. É um meio de comunicação. O chamar. David, tu falaste nos sinais de luzes.
Porquê é que nós damos sinais de luzes? Qual é a utilização, em termos de código da estrada, que nós temos que, quando estamos a dar sinal de luz, o que é que nós estamos a fazer? Isso é o que está escrito no código da estrada, certo, Leandro? Eu disse logo, mas deixa falar o David. David, foi nisto que pensaste? Estamos a avisar que está a polícia. David, essa situação existe se for à noite. Porque tu dás sinal de luz numa passagem estreita. Se for de dia, não adianta nada. Pode ser à noite. Exatamente, David. Desculpa. Eu não tinha visto a última parte que escreveste. Obviamente, é o modo de comunicação. Em vez de buzinarmos, à noite trocamos pelos sinais luminosos. E a diferença das luzes, aquela médios máximos, máximos médios. Ok? Atenção, eu estou aqui. Mas não existe nada da polícia, nem existe tampouco aquela situação de darmos os máximos a dizer, olha, aquele carro está-nos a deixar passar. Isso não existe. Eu sei que acontece. Eu sei que o vosso pai faz, a vossa mãe faz, o vosso tio faz, o namorado, a namorada fazem. Mas isso é errado. Não existe nada no código que diga que dar sinal de luzes... Okay? Portanto, nós falando em sinal de luzes, pode ser e bem como o David falou, certo? Mas como pode ser assinalar a marcha de urgência. À noite, em vez de estarmos a buzinar... Estamos a assinalar a marcha de urgência, transportamos alguém que esteja doente, não temos os indicadores sonoros normais de um veículo prioritário. Ok, luzes de perigo, que são os 4 piscas, que se chamam luzes de perigo, ou indicadores de mudança de direção em funcionamento simultâneo. Ok, certo? E utilizamos ou os sinais sonoros, não beat, mas sim... Os sinais sonoros, vamos aprender, têm que ser breves, então, titi, 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 ou então os sinais de luz. Portanto, não existe sinais de luz. Olha, ele está-me a dar passagem. Eu sei que vai acontecer. Eu sei que vocês vão ver que ele está a ceder a passagem, ele está-vos a dar sinal de luz. Mas querem ceder a passagem? Vocês querem ceder a passagem a alguém? Podes vir, chamem. Acabamos de mudar de via de trânsito porque um veículo nos facilitou a vida. O que é que nós fazemos? Ainda agora... ao aluno do regime probatório, já teve carta, mudou de via de trânsito, houve um carro que lhe facilitou, e o que é que eu lhe mandei fazer? O que é que normalmente vocês veem? O vosso pai meteu-se à frente de um carro porque ele deixou passar. O que é que o vosso pai faz? Ou não faz nada, e se fizer, o que é que ele normalmente faz? 4 piscas. Errado, Leandro. 4 piscas. Errado. Porque os luzes de perigo não é para agradecer. Ok? Também vamos ver essa situação. Já falámos no carro, na situação de circular. Mas eu sei que é isso que eles fazem. E o Leandro respondeu à minha pergunta, que foi, e respondeu bem. Porque ele disse, agradece com os 4 piscas. Que é o que normalmente vocês veem. Não. Muito bem, Cátia. Levantar a mão. Mas posso tirar a mão do volante? Claro, vamos agradecer. Facilitou-nos a vida, vamos levantar a mãozinha. Normalmente... a meio. Vocês mudam e quando tiver o vosso carro direitinho, vamos lá. Civismo. Vamos agradecer que ele facilitou-nos a vida. Okay? É sem dúvida outro modo. É os gestos. Por exemplo, se nos faltarem os piscas, nós momentaneamente podemos substituí-lo por sinais manuais. Também vamos falar nisso. Então vamos lá pôr a mãozinha de fora. Olha, vou parar. Olha, vou mudar a direção à esquerda. Também vamos ver isso. É outro modo de comunicação quando nos falta, por exemplo, a sinalização luminosa do veículo, nomeadamente os indicadores de nossa direção, que vocês chamam de piscas. Ok? Vamos também começar... eu digo piscas muitas vezes para vocês entenderem, certo? Mas vamos começar também a utilizar indicadores de mudança de direção. Okay? Que em funcionamento simultâneo chamam-se luzes de perigo, que vocês chamam 4 piscas. E em relação, e posso-vos dizer, por exemplo, que em relação a esta situação das luzes de perigo, muitas vezes vocês estão a iniciar o exame de condução e o examinador a lei diz que ele tem que fazer 3 perguntas. E ainda hoje, calhou, eu fui acompanhar um exame e uma das perguntas foi: onde é que eram as luzes de perigo? E vocês têm que apontar no veículo onde é que se liga os 4 piscas. E depois o examinador perguntou uma situação em que nós tínhamos que utilizar as luzes de perigo. E vocês dizem, sempre que o veículo representar um perigo. Ou porque está estacionado, imobilizado por avaria ou por acidente, para sinalizarmos o veículo. Aquela situação que se falou há bocado de circulação de missão urgente de socorro. E uma situação igual a esta, que falamos há bocadinho, que vimos aqui há bocadinho, deixem-me procurar aqui no vídeo.
que com certeza vocês já viram, que é quando nós estamos a circular, principalmente numa autoestrada, e quando vemos que está-se a formar uma fila de trânsito, nós ligamos as luzes de perigo, que é para dizer que vamos reduzir subitamente a nossa velocidade. Eu sei que sim, Joana. Porque eu sei que é um comportamento, assim como os máximos, é para dar passagem ou para avisar, como alguém falou aí, penso que foi o Leandro, da situação da polícia. Certo? Mas isso não existe. Não quer dizer que não se possa fazer, ok? Mas não existe em termos de código da estrada. O código da estrada é específico em relação às luzes máximas, que já falámos nas situações em que nós podemos realmente utilizá-la, e é específico em relação às luzes de perigo, certo? E no agradecimento, vamos lá, podes passar, eu facilito a passagem, vamos. Reparem, eu estou a falar isto com vocês, e muitas vezes eu estou a estacionar, e digo assim, viro-me para o aluno está a estacionar, e digo, olha, manda o carro que está atrás de nós passar. E o aluno vira-se para mim e diz, como? Isso, abres a janela, deitas a mão de fora e diz o senhor para passar. Percebe? E eu estou aqui a falar com vocês isto. E ele também já assistiu. Pronto, este tipo de situações vocês não têm que ficar, eu posso levantar a mão, eu posso tirar a mão. Certo? Claro que sim. Leandro, vê lá se te molhas muito. Para quê? Também funcionas a eletricidade e apanhas curto-circuito. Aliás, que agora nós, com a situação do Covid, até temos que ir com os vidros um bocadinho abertos. Ok? Certo? Ok? Então ninguém se vai molhar muito, não se preocupem. Senão tem que se meter uns chuventos no carro, para vocês irem com os vidros um bocadinho abertos. Que é outra coisa que eu digo para vocês fazerem, e que os meus colegas dizem para vocês fazerem. Às vezes estamos a fazer uma manobra, e para vocês até se aperceberem da presença de outro veículo e do barulho, como é que vocês fazem? Abram um bocadinho o vidro, que já é mais provável vocês virem um carro a aproximar-se. São tudo táticas, e tudo coisas que pode acontecer. Claro que sim, David. Aliás, preferencialmente, foi o que eu disse há bocado até, quando mudares completamente de via de trânsito, quando o carro de trás estiver alinhado contigo, levantar a mão direita pelo meio do veículo. Certo? Mas às vezes que estás na diagonal e convém ser percebes? Pelo vidro de lado. Mas o normal é que se realmente te vais meter mesmo à frente dele, ele vai ficar na tua direção atrás, ser a mão direita pelo meio do veículo. Sem dúvida. Certo, David? Ok? Mas repara, na situação do estacionamento que eu estava a falar, repara, tu estás a fazer isto. Não adianta estás a levantar e dizer para passar com a mão direita. Tens que abrir o vidro, ou então olhares para a janela de lado, mesmo sem abrir o vidro, muitas vezes o condutor acaba por o ver. Certo? Portanto, criarem uma maneira de... Mas agradeçam, certo? E vejam o que estamos a fazer. Do mais importante é sem dúvida a sinalização. Ok? O sinalizar. É muito importante esta situação. E porquê? Porque nós agora vamos falar na parte da condução defensiva e do civismo. E o civismo também tem a ver com isto. Uma das frases principais de civismo, condução defensiva, é aquela situação do não surpreender nem ser surpreendido. Ok? O que é isto de não surpreender nem ser surpreendido? Não surpreender é, por exemplo, não fazermos as coisas em cima da hora. Não dar o pisco em cima da hora. Não fazer uma travagem sem sinalizar. Não travar a fundo, porque o provável é levarmos uma traseirada. Certo? Isso é o não surpreender. Ok, eu queria virar ali, mas se eu travar agora, e se eu der pisca agora, e se eu travar agora, se calhar o carro de trás não está a contar e vai-me bater. Se calhar é melhor desistir da ideia e viro à frente, inverto o sentido de marcha, mais à frente e depois volto para trás. Certo? Nem ser surpreendido. E esta parte de não ser surpreendido é o quê? É estar a contar. Por exemplo, nós vamos dar as luzes. E nós vamos dizer assim, quando acendem duas luzinhas vermelhas na retaguarda do veículo que vai à nossa frente, ainda por cima agora a maior parte dos carros tem um LED em cima no vidro. O que é que o carro da frente está a fazer? O que é que o veículo da frente está a fazer quando acendem duas luzinhas vermelhas e mais aquele LED em cima? Está a travar. Então o que é que nós devemos fazer logo? Pelo menos
tirar o pé do acelerador, ou seja, reduzirmos a velocidade. O que é que temos que fazer para reduzir a velocidade? Muitas vezes é só tirar o pé do acelerador, outras vezes temos que travar, outras vezes vamos ter que ir à caixa de velocidades fazer a redução, certo? Mas nós temos logo, porque se nós não vamos fazer as coisas, se nós vemos que o carro está a abrandar, nós vemos, ok, está a abrandar, às vezes nós vamos nos esquecer dos piscas, então o carro da frente também se pode esquecer, e começa a abrandar. O que é que vocês preferem? Resmungar, se calhar que ele não deu fogo, também não deu o pisca, que é o que vocês vem-vos logo à cabeça. Não, ok, pelo menos ele estava a abrandar. Ok, vamos, se está a abrandar, se calhar está a procurar um lugar para estacionar, se calhar está meio perdido e não sabe onde é que há de virar. Ok, vamos reduzir, certo? Olha, vem a bola, o que é que pode vir atrás da bola? A criança, exatamente. Oh, temos ali carros mal estacionados e temos logo uma passadeira. Ei, cara, eu não estou a conseguir ver, porque às vezes, o que é que vocês dizem? Ei, cara, foram estacionar mal os veículos, não se consegue, mas vão à mesma velocidade. O problema é esse. É que vocês estão a apontar o erro do outro, que realmente errou, mas nós também vamos errar. Okay? E quando nós errarmos, o que é que nós temos que estar à espera? Que o outro consiga redimir-se, ou seja, redimir-se do nosso erro, tentar evitar. E temos que pensar nisso também. Ok, aquele errou, mas não vamos chamar a atenção, porque não é a nós que nos cabe chamar a atenção. Nós cabe-nos o quê? Ok, aquele errou, vamos agora tentar evitar. Vamos nós protegermos para não errarmos, para não sermos como ele e errarmos como ele. Certo? Isto tudo faz parte do civismo, isto tudo faz parte da condução defensiva. Conduzir defensivamente não é parar em todos os sítios, não é parar em todas as passadeiras. Temos que moderar em todas as passadeiras? Certo. Independentemente de ter peão ou não, nós temos que moderar em todas as passadeiras. Mas não temos que parar em todas as passadeiras. Nós não temos que parar em todos os cruzamentos ou entroncamentos. A não ser que tenha stop ou a não ser que esteja vermelho. Não estando vermelho e não tendo stop, nós não temos que parar em todos os cruzamentos. Nem em todos os entroncamentos. Não temos que circular a 5 km por hora. Não temos que circular a 10. Isso não é condução defensiva. Condução defensiva é conduzir de modo a evitar o acidente. Conduzir de maneira a estar atento, ok? A que se o outro errar, eu consiga evitar esse mesmo acidente. E, obviamente, tentar não errar. Mas somos humanos. O humano erra. Então vamos também perceber que se o outro erra, eu tenho que ser capaz de evitar o acidente quando o outro erra. E é esta falta de interação, é esta falta de... O que é que acontece muitas vezes quando estamos a ser ultrapassados? Nunca vos aconteceu com vocês. Achas que o meu carro... Oi, achas que me vais ultrapassar? O meu carro anda mais que o teu. Certo? Quantas vezes? Às vezes, tu queres te meter? Achas que sim? Eu é que tenho prioridade. Vamos meter à frente. Quantas vezes acontece isto? E isto são atitudes erradas. Leandro, depende da ponte. Não é uma coisa que seja proibida em todas as pontes. E depois vamos dar a ultrapassagem e vamos dar as regras da ultrapassagem. Então, se era uma ponte, se tiver visibilidade, se tiver linha descontínua, porque é que eu não hei de poder ultrapassar? Certo? Ok? A Joana há bocado perguntou de bater por trás. Isso de bater por trás é muito relativo. Imaginem que vocês travam a fundo sem, normalmente, quem bate por trás diz que é culpado. Mas também temos que perceber o porquê. O que é que levou o carro da frente a travar brusco? Se foi por nada, porque se lembrou, não é? Acabou por ser ele o provocador do acidente. Agora, a regra geral, se tivermos uma justificação para travar, certo? Já deitámos, Joana. Esquece. Sabes que eu já tenho 40 anos, já estou velhinho. Não, mas obviamente temos que estar a precaver, não é? Certo? Mas regra geral é, quem bate por trás é o culpado do acidente. Se nós travamos, Joana, se nós travamos brusco numa situação destas, é porque também não vínhamos com a velocidade adequada. Porque nós também vamos dar excesso de velocidade e velocidade excessiva. É a mesma coisa para vocês circular em excesso de velocidade e circularmos com velocidade excessiva. É a mesma coisa? Vamos falar, mas não é lá para a frente, certo? Não é a mesma coisa. Porque excesso
é quando nós circulamos a mais da velocidade permitida, seja permitida pela lei, seja permitida por sinalização, seja permitida para aquele veículo que nós estamos a conduzir. O excesso. A velocidade excessiva, imagina que eu vou, dentro de uma localidade a velocidade máxima é 50. Eu ia a 30. O carro da frente travou e eu bati-lhe. Eu não estava em excesso, mas estava com velocidade excessiva, estava com velocidade a mais para aquela situação. Ou seja, sempre que eu não adequo a minha velocidade à circulação, às condições da via, às condições do veículo, às condições de circulação, ou seja, muito ou pouco trânsito, ao meio onde eu estou. Há sítios dentro de uma localidade em que é 50 e vocês vão andar perto dos 50, e há sítios dentro de uma localidade que a velocidade continua a ser a máxima de 50 e vocês vão ter que ir a 30 ou a 35. Certo? Há curvas que vão fazer a 20, há curvas que vão fazer a 50, por exemplo. Não podem que é uma mensagem importante e ainda bem que falamos disto, não podem pensar que vocês até podem passar todos os dias naquele sítio, mas se calhar todos os dias há qualquer coisa de diferente. Vocês podem lá passar um dia que não há trânsito nenhum, podem passar lá um dia que houve um acidente e está o trânsito parado, podem passar lá um dia a 5, a 10, outra a 20. Perceberam a ideia? Nunca vai ser igual. É como conduzir de dia e de noite. Vão ter sempre que perceber estas coisinhas. Estas diferenças. Que vamos falar também um bocadinho agora quando falarmos na parte do meio ambiente. Certo? Que é uma das partes finais da aula. Portanto, é preciso vocês terem sempre atenção. Para acabarmos a parte da condução defensiva e agora pronto, tive uma branca, ok? Do civismo, ok? É importante vocês perceberem que a prioridade não é um direito absoluto. Como eu disse já no início da aula, não há nada nem ninguém que terá sempre prioridade. E ao referirmos isto, nós estamos a falar na situação que não há nenhum veículo que terá sempre prioridade. Atenção, mesmo os veículos prioritários que vocês já estão a ficar se calhar com um nó na cabeça. Mesmo um veículo prioritário, um veículo que assinala a marcha de urgência, há locais em que perde a prioridade. Vamos dar isso. Portanto, não há nada, não há nenhum veículo que tenha sempre prioridade. Mas a parte mais importante desta mensagem de a prioridade não é um direito absoluto é a situação do civismo. É a situação de que há certas situações em que vocês ou que nós até temos prioridade, mas naquela situação específica é mais fácil deixar o outro concluir a manobra. Ok? Como a situação que eu falei da interação que nós muitas vezes temos que ter para mudarmos de via de trânsito. Assim como eu disse que nós podíamos agradecer, nós antes de mudarmos, nós podemos abrir o vidro e pedir, olha, por favor, deixa-nos entrar. Podem fazer isso. Devem... Filas e filas e filas e querem mudar de via de trânsito e têm sempre carros a passar. E ninguém me está a facilitar. Abram o vidro, olha, posso? Ok, vamos lá. A tal interação. Certo? Portanto, a prioridade não é um direito absoluto, ok? Por estas duas situações que eu falei, mas principalmente porque mesmo quando temos prioridade, se for mais fácil nessa situação nós cedermos a passagem, porque é que não vamos ceder a passagem? E é uma coisa muito importante que era assim que eu queria terminar esta parte da condução defensiva. E só para perceber se vocês realmente entenderam aquilo que eu vos acabei de dizer. A minha pergunta é básica. É só estarem com atenção. Isto é português. O que é que vocês imaginam que estão a circular numa via e sabem que estão-se a aproximar de um cruzamento. E nesse cruzamento vocês sabem que os veículos que vêm da vossa direita têm lá um stop. A obrigatoriedade deles é parar e ceder-vos a passagem. Ok? Portanto, em termos de lei, vocês estão-se a aproximar de um cruzamento em que vocês sabem, conhecem o cruzamento e sabem que aquele veículo, que se vier algum veículo de lá, ele vai ter um stop. Agora, a minha pergunta é, o que é que vocês como condutores têm que esperar daquele condutor? Vocês têm que esperar que ele pare ou que ele não vá parar? O que é que vocês, só estou a perguntar, o que é que vocês como condutores têm que esperar que aquele condutor faça? Se ele vai parar ou se ele vai avançar?
Rodrigo, explica a tua versão. Eu não perguntei o que é que ele tem que fazer. E é aqui que está o erro. Eu não perguntei o que é que ele tem que fazer. Porque eu próprio disse, ele tem lá um stop, ele vai ter que parar. Ou seja, pela lei, ele tem que parar. Mas o que é que eu tenho que esperar? Tenho que esperar que ele não pare. Lá está, nós temos que contar com o erro. Se vocês estiverem preparados para o caso dele não nos estar a ver, para o caso dele não parar, o que é que vocês vão conseguir evitar? Se ele realmente não parar? Vão evitar o acidente. Se vocês contarem que ele vai parar, há algum dia um que não vai parar, e o que é que vai acontecer? Vão bater. E o que é que vocês me vão dizer? Ó Bruno, ok, eu vou bater, mas a culpa é dele. Sempre um prego no caixão. E eu pergunto, ok, a culpa é dele, mas tu bateste, aleijaste, mataste a pessoa que é ao teu lado, ou tu ficaste em cadeira de rodas, adianta dizer que a culpa foi do outro? E é isto que vocês não pensam. Que se lixe. Ele, a culpa é dele, que é o que vocês respondem. Eu não estou a dizer que ninguém respondeu, mas se calhar alguns de vocês pensaram. Como já me responderam. Mas a culpa não era dele? Ok. E eu até disse, olha, mas ainda por cima era do meu lado, que eu é que vou do lado direito, que sou o instrutor. E eu a dizer, atenção que aquele veículo, atenção que o condutor não te está a ver. Atenção que o condutor não te está a ver. Atenção, e tive que ser eu a trabalhar. Não faz sentido. Isto é só um exemplo. Não faz sentido isto. Independentemente de terem ou não prioridade, é mais um local onde vocês vão ter que moderar a velocidade. Cruzamentos e entroncamentos. Independentemente de terem prioridade. Vocês, como eu disse, nós vamos errar. E vamos esperar que não seja um erro, que não haja solução. E vamos esperar que o outro condutor consiga não ser surpreendido e consiga evitar o acidente. E nós vamos lhe agradecer por isso. Há um reclame que dava há uns anos atrás, em que havia dois condutores que tiveram um acidente, certo? Em que faleceram os dois e encontraram-se os dois, algures lá em cima. Ok? Em que um pede desculpa porque não o viu e cortou-lhe a prioridade, e o outro pede-lhe desculpa porque se eu tivesse cuidado e viesse mais devagar, conseguia ter evitado o acidente. Não pensem que isto é uma brincadeira. Eu costumo dizer, isto não é PlayStation nem Sega Saturn, nem etc, nem Mega Drive ou Master System, vocês nem conhecem, era quando eu era, né? Estou a dizer-vos as consolas todas que existiam da Sega e etc. Perceberam isto? Isto não é PlayStation, ok? Não é bateu, ok, o carro compõe ou nem estragou, etc. Não é. Isto é real. E vocês aleijam-se. E muitos nem se aleijam. Ou seja, é fulminante. Como vocês ouvem no vosso dia-a-dia. Infelizmente. Ok? Vamos tentar minimizar o risco de termos acidentes. Okay? Acontece, Joana. Não, quer dizer, não vai ser garantia de não termos acidentes. Toda a gente tem acidentes. Mas que sejam acidentes controlados. Ok? Porque se todos fizerem... Agora, se um erra, o outro também erra, ou não está a contar com o erro do outro, pior ainda. Já não me lembro o nome. Entendido quem respondeu que pare. Rodrigo, entendido a mensagem. A pergunta foi o que é que nós temos que esperar. Se a pergunta fosse direta e dissesse o que é que aquele veículo tem... Vai-vos sair perguntas. O que é que aquele veículo tem que fazer perante nós? Ok, tem que parar porque tem stop. O que é que eu tenho que fazer perante o stop? Tenho que parar e ceder a passagem. Certo? Não é dizer, ok, não vinha ninguém, não preciso parar. Não, stop, parar, 0, 1, 2, 3, macaquinho chinês. Não vem ninguém, podemos avançar. Então vamos falar nestas coisas todas. Ok? Certo? Muito bem. Avançando. Alguma dúvida em relação a isto? Podemos avançar? Ok? Muito bem.
o sistema de circulação rodoviário, ok? Isto será o início da aula de segunda-feira, ok? Isto será o início da aula mais aprofundado, obviamente. O sistema de circulação rodoviário é composto por 4 elementos principais: homem, veículo, via e condições ambientais ou meio ambiente. Portanto, estes 4, homem, veículo, via e meio ambiente, são os 4 elementos principais da circulação rodoviária. Okay? Sendo que, obviamente, pergunta que sai N de vezes, dos 4, qual é, pela sua importância, o elemento principal? Sem dúvida, homem. Tudo vai girar à nossa volta. E como nós já falámos hoje, já vimos o homem como condutor e o homem como peão. Certo? Do seu comportamento, da sua atitude, da maneira como conduzimos, depende ou não a segurança rodoviária. Claro, depende e muito da segurança rodoviária. Ok? É essencial nós dominarmos o veículo, sabermos e cumprirmos as regras, todos, independentemente de condutor ou peão, certo? E sabermos ser a tal atitude, o tal comportamento. Não nos deixar influenciar. Nós temos que ter noção, nós próprios é que temos que ter noção das nossas capacidades. Ok? Nós vamos evoluir. Eu costumo dizer muitas vezes, eu vou a um restaurante, se calhar para ficar satisfeito tenho que comer uma dose ou dose e meia. E há outras pessoas que só precisam de meia dose. Aqui é igual. Ok, lá não é por aquele colega meu já faz uma curva a 30 que eu não tenho a segurança, mas também tenho que fazer a 30. Olha, ele começou a estacionar na segunda aula e eu já vou na quinta e não estacionei. Normal. Pode acontecer. Perceberam esta ideia também? Certo? Muito bem. Em relação ao homem. O homem é o elemento principal da circulação rodoviária. Veículo. Vai ser o elo de ligação entre o homem e a via. E depois nós vamos, obviamente, desenvolver a partir daqui. O veículo pode ter motor, como pode ser sem motor. Dentro dos com motor, nós vamos ter os automóveis, que podem ser ligeiros ou pesados, os ligeiros e pesados podem ser de mercadorias ou de passageiros. Certo? Depois podemos ter os motociclos, que podem ser simples, podem ser com triciclos, certo? Que podem ser quadriciclos, podem ser motociclos com agarro lateral. Depois temos os veículos agrícolas e nos sem motor. Nos sem motor temos o velocípede, temos o veículo de tração animal, ok? E depois vamos ter que saber o quê? O automóvel, que é o que nós vamos basicamente conduzir. E como é que se chama o interior do automóvel? O habitáculo. E o que é que temos no habitáculo? Qual é a parte principal para o condutor do habitáculo? A parte de quê? Do lugar do condutor, onde temos o painel de instrumentos. E o painel de instrumentos o que é que tem? Tem o velocímetro. Isso vai ser tudo desenvolvido e falado ao pormenor. Okay? Tudo isto faz parte do veículo. Ou seja, basicamente, a partir de segunda-feira, tudo que vamos dar vai sair basicamente destas 4 palavras. Ok? Basicamente vai ser tudo perante estas 4 palavras. E depois temos a via. Ok. A via é importante. E é importante sabermos o quê? Primeiro, que a via é tudo. Que é uma das coisas que vocês gostam de meter logo na cabeça. Ok, o Bruno disse, a via é tudo. O que é tudo? E há bocado falámos. É a faixa de rodagem. E a faixa de rodagem o que é? É por onde circulam os veículos. Ok. E depois, é mais o quê? É ver-me o passeio. O que é ver-me o passeio? É por onde normalmente circulam os peões.
Então a via é tudo. E a faixa de rodagem, por exemplo, vocês estão a ver esta imagem. Deixa-me puxar para trás, que ele acabou de... Ok, deixa só aqui. Aquela linha branca, a outra linha branca, chama-se faixa de rodagem. O que está para fora da linha branca é a berma. Neste caso não existe passeio, porque normalmente o passeio o que é que tem? Tem aquele desnível. Portanto, para dentro da linha branca até a outra linha branca chama-se faixa de rodagem. E neste caso, esta faixa de rodagem tem, reparem, duas vias de trânsito. Tem a via de trânsito no meu sentido e a via de trânsito em sentido contrário. Reparem só aqui. Via de trânsito. Só aqui vocês têm que logo... Aí qualquer coisa que está mal, porque eu não dizia assim. Eu dizia duas faixas de rodagem. Não, uma faixa de rodagem. A faixa de rodagem vem de uma linha à outra linha do outro lado. E dentro da faixa de rodagem... Calma, Raquel. Dentro da faixa de rodagem, certo? Pode ter, neste caso, como vocês estão a ver, tem só duas vias de trânsito. Uma para lá e outra para cá. E realmente, Raquel, a linha que divide uma via de trânsito para lá e outra via de trânsito para cá chama-se o eixo da faixa de rodagem. Que neste caso, o eixo da faixa de rodagem é uma linha descontínua. Mas não é, neste caso é o meio, mas não quer dizer que seja o meio. É a linha que divide um sentido do outro sentido. Portanto, para haver eixo da faixa de rodagem tem que haver dois sentidos. Por exemplo, e rapidamente, qual é o eixo da faixa de rodagem? Qual é a linha? É esta ou é esta? Não, senhora. É esta. O eixo da faixa de rodagem é a linha... Atenção, eu desenhei uma linha, mas isto podia ser de cimento e com aqui umas árvores e jardim. Era o eixo isto. Ou seja, de um lado é um sentido, do lado contrário é o outro sentido. E aí então existe um eixo da faixa. E a faixa de rodagem é o que vai daqui ali. E esta faixa de rodagem tem 1, 2, 3 vias de trânsito. E o que está aqui para fora é berma ou passeio. E a via pública ou via é tudo. É esta parte da berma ou do passeio e é a faixa de rodagem. E agora quem olhasse para aqui dizia assim, não percebi nada daquilo que ele disse. Mas acho que deu para perceber, certo? Okay? Agora depois desenhos por cima de desenhos. Está entendido isto? Que é para passarmos a avançarmos? Agora, mas via ou via pública não é só isto. Quando nós dermos estas coisinhas ao pormenor, para além de vocês conseguirem dizer, olha, eu estou na via de trânsito da direita, estou na via de trânsito da esquerda, o que é o eixo, o que é a faixa de rodagem, vocês próprios também vão ter que distinguir a via onde estão. O que é a via onde estão? Se estão numa autoestrada, se estão numa via reservada, se estão num itinerário complementar, se estão dentro ou fora de uma localidade, se é uma estrada nacional, obviamente vai-vos ser dadas ferramentas, entre aspas, certo? Sinalização, cor da sinalização, por exemplo, o ter edificações ou não, o ter casas ou não, que já vos dá para vocês perceberem se estão dentro ou fora de uma localidade, ok? Portanto, vai-vos ser dados outras indicações. Portanto, quando se fala em via, não vamos falar só, ok, isto é faixa de rodagem, isto é berma, isto é passeio, existe dois sentidos, um sentido, aquilo é o eixo da faixa de rodagem, aquilo é a guia, que é esta linha branca, que é chamada guia, não é uma linha contínua, é uma guia. Podemos pisar e transpor. A guia delimita a faixa de rodagem, torna os limites da faixa de rodagem mais visíveis. Para dentro é a faixa de rodagem, para fora é a berma. Chama-se isso guia. Depois, as vias de trânsito, entre as vias de trânsito é que podemos ter a linha contínua, a linha descontínua, a linha mista. Vamos dar, obviamente, essas coisas todas. Certo? Portanto, para além disso, é vocês olharem para a imagem e dizem, eu estou dentro ou fora de uma localidade. Isto será uma autoestrada? Isto será uma via reservada? Isto também é via. Imaginem que vos sai uma pergunta. Qual é a velocidade deste veículo nesta via? Vocês têm que dizer, ok, será que isto é um automóvel ligeiro? Lá está, vamos à parte do veículo, ao tema do veículo. Se isto é um automóvel ligeiro ou um automóvel pesado, se é que é de mercadorias ou é de passageiros. E esta via? Será que é uma autoestrada?
obviamente vai-vos ter dado bases para vocês responderem isso tudo. Isto é só para vocês começarem já a identificar estas situações. Ok? Em relação ao meio ambiente, para também não estendermos muito mais a aula, em relação ao meio ambiente, porque é que ele é um elemento principal, porque é que ele é um dos 4 elementos principais da circulação rodoviária? Certo? Porquê? Lá está, porque vocês vão ter que perceber que vai ser diferente vocês conduzirem dentro e fora de uma localidade, de dia ou de noite, certo? Com chuva, sem chuva, com neve, sem neve, com vento, sem vento. Portanto, as constantes alterações das condições ambientais ou do próprio meio ambiente, elas próprias vão mudar e vão fazer com que vocês tenham que adaptar a vossa condução a essas condições. Vocês podem passar, como eu já falei há bocadinho, num determinado sítio, num dia a 50 ou a 60, porque não tem ninguém à vossa frente e porque é permitido irem até aos 90, e há outro dia que vocês se calhar vão lá devagar, mais devagar, porque está para arranca, ou porque está a chover, então eu tenho que ir mais devagar. Certo? Perceberam? Portanto, vocês próprios vão ter que adaptar a vossa condução. Lá está o praticar a tal velocidade adequada, não praticar a tal velocidade excessiva. Ok, mas vocês até podem... Era 50, eu ia a 40, mas bati é porque era a velocidade a mais. Então nós não adequamos a nossa velocidade. Ok, só por aqui mais um bocadinho, embora não seja preciso. Entenderam isto também das condições ambientais e do meio ambiente e o porquê da importância e de ser um dos 4 elementos principais da circulação rodoviária e da segurança rodoviária. Certo? Pronto. Embora já falámos ao longo da aula na situação do acidente, vamos só terminar a aula recarregando ou recalcando algum tipo de informação em relação a isto. 90 e tal % dos acidentes que acontecem é falha humana, ok? E depois, não falámos, mas se eu perguntar, dentro das tais falhas humanas, qual é que vocês acham que é das principais? Ou seja, quando vocês ligam a televisão e dizem, aconteceu este acidente, normalmente o que é que vocês ouvem logo falar? Porquê é que aconteceu o acidente? Velocidade? Sem dúvida. Mais? Que tipo de acidentes normalmente gera mais mortos? Sim, fatores internos, álcool, fadiga, sonolência, é sem dúvida. O uso do telemóvel é sem dúvida também, obviamente, das maiores causas de acidentes. Mais. Manobras perigosas, nomeadamente a ultrapassagem. Porque existe a probabilidade de quê? Choque frontal. Exatamente, choque frontal. Mas também há coisas ligadas ao excesso de velocidade ou à velocidade excessiva, a perda de controle do veículo, e o veículo entrar em despiste porque não adequaram a vossa velocidade, etc. Ok? Por exemplo, não é? Às vezes, ou até provocado por uma certa fadiga e chocamos, porque normalmente o pesado tem luzes, mas não são, muitas vezes até nem são umas luzes muito intensas, e às vezes com a sujidade, então são menos visíveis, a gente acaba por, não é? Com a fadiga, etc., até nem se aperceber e não controlar bem a velocidade que esse veículo ia, e acabamos por chocar na traseira dos mesmos. Muito bem, David, também é uma coisa importante. Mas mais uma vez, e isso eu sei que é o que vocês ouvem, o que vocês dizem, mas para mim, mais uma vez, a maior parte dos acidentes acontece por tal falta de interação. Pela falta de avaliação. Ou seja, vocês, principalmente quando ainda são jovens, não têm aquela capacidade de antecipar, de prever. E não é só não terem a capacidade, muitas vezes não têm mentalidade para se lembrarem disto. E por isso é que eu estou a recalcar isto. Vocês, para além de muitas vezes ainda não terem o controle, porque não têm a experiência necessária para terem o controle do veículo, certo? Vocês não se precavêm para isso. Ou seja, vocês querem sempre mais. Ok, eu já tenho carta, então eu já sou condutor, eu já posso fazer como o meu pai faz. E há muitas coisas que o vosso pai faz que faz errado, mas acaba por não ter consequências, porque acaba por depois
a sua experiência, já consegue travar o carro mais depressa, já consegue prever certas situações mais depressa e por isso é que acaba por... Né? Reparem, diz que um condutor experiente olha ao espelho de 4 em 4 segundos. O que é que acontece? Acontece que muitas vezes vocês estiverem... vocês até acabaram de ver que não vinha ninguém, mas o que vos é pedido e quanto menor for a vossa experiência, vocês têm que olhar... basicamente olham mais na altura que estão a mudar de via ou que têm que contornar o veículo. E normalmente um condutor mais experiente olha antes. E quando vocês até olham, porque o vosso instrutor vai vos dar na cabeça para vocês olharem naquele momento. E vocês olham para o vosso pai não olha. Mas não olha, mas acaba por fazer a manobra em segurança. Porquê? Porque já olhou antes. Percebe? Porquê? Porque já é... Lá está, se de 4 em 4 segundos nós, um condutor experiente, de 4 em 4 segundos, olha ao espelho, o que é que acontece? Se olha ao espelho, se calhar no momento que tem que realmente fazer o desvio para controlar o veículo mal estacionado, por exemplo, já olhou antes e tenho a certeza que não vem lá ninguém. O problema é que vocês nem olham antes nem olham depois. Esquecem-se disso. Ou seja, muitas vezes vão até cima. E depois quando vão até cima, para além de ter que sinalizar, olhar, desviar-se do carro, depois dizem, e tudo ao mesmo tempo. Eu não consegui fazer porque foi tudo ao mesmo tempo. E é uma das coisas que vocês mais dizem. Que é o tanto de informação ao mesmo tempo. É porque muitas vezes vocês deixam tudo para a última. E é importante nesta situação de evitarmos o acidente, lá está, estarmos a contar com o erro do outro. E o contar com o erro do outro é o dever que nós temos de antecipar, de prever. É claro que se somos menos experientes, se calhar temos que nos preparar mais cedo para as coisas. Depois as coisas nós começamos a ganhar com o tempo mais segurança. Mas não descubram isto, que é a mensagem que eu para terminarmos, não descubram isto da pior forma, que é ter o acidente e depois se calhar se eu cumprisse aquilo, e agora se calhar já me lembro das palavras do Bruno. Ok? Certo? Está percebido isto? Dúvidas? Chega por hoje? E a mais não é muito. Muito bem. Segunda palavra-chave, número 23. Cumprimentos a todos e amanhã cá estamos novamente. Ok? Se não tiverem dúvidas, juízo. Boa noite.